Senhor Deus, nós te pedimos que o vosso olhar de Pai esteja sempre sobre todos e cada um de nós, olhando, cuidando, nos orientando, nos conduzindo para o teu reino, sem nos distanciarmos da convivência fraternal com os nossos irmãos e irmãs. Amém. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, hoje é quarta-feira, 16 de junho de 2021, é dia da Unidade Nacional. Na data de hoje, em 1876, foi o nascimento de Alexandre Graham Bell, tido como inventor do telefone lá em Edimburgo, na Escócia. Também hoje, na data de hoje, em 1520, foi a excomunhão de Martinho Lutero. Toda aquela situação mais política do que religiosa, que depois vem gerar com muita força o protestantismo. Peço que você deixe o seu comentário, a sua oração, aí o seu testemunho, uma frase que você achou interessante no Evangelho, para que assim a gente tenha esta comunhão de oração, de participação. Divulgue este áudio aos seus contatos, e motive as pessoas a se inscreverem neste canal de evangelização. Hoje, quarta-feira, nós temos às 18 horas a Santa Missa aqui na nossa comunidade paroquial. E lembrando que amanhã, quinta-feira, é o dia inteiro de adoração. A partir das 6h30, a adoração, a exposição do Santíssimo. Às 18 horas, na quinta-feira, a Santa Missa e depois o grupo de oração da Renovação Carismática. Muitas oportunidades para você, se desejar. O Evangelho de hoje, que vamos escutar e partilhar, é Mateus capítulo 6, os versículos do 1 ao 6 e depois do 16 ao 18, que diz: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atento para não praticar a vossa justiça na frente das pessoas, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelas pessoas. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelas pessoas. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai, que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que as pessoas vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que as pessoas não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus nos convida a praticar a justiça. Logo no versículo 1 do capítulo 6. O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho da Justiça. As primeiras palavras de Jesus neste Evangelho são: deixar estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Lá no capítulo 3, versículo 15. A busca fundamental está ligada à justiça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não tem como lembrar lá do versículo 33 do capítulo 6. Por isso, além de ensinar os modos de praticar a justiça, Jesus indica também a motivação principal: buscar agradar a Deus e não as pessoas. Esta passagem do Evangelho está marcada pelos 3 quando. O primeiro é na relação com o outro, lá no versículo 2 do capítulo 6. O segundo, na nossa relação com Deus Pai, versículo 5 do capítulo 6. O terceiro, na nossa relação conosco mesmo, versículo 16 do capítulo 6. Quando essas 3 relações forem completas e plenas de harmonia, estaremos no shalom, na paz e cumprimento da justiça e na plenitude. Essas 3 relações constituem
a nossa existência. Nela vivemos a nossa realidade de filhos e cumprimos a justiça de Deus, que o Madre Faustina tanto nos pede. A esmola é dar do que é próprio a quem tem necessidade. Quem é filho é também irmão. Por isso ninguém pode amar a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20. Segundo o Eclesiástico, lá em 29, do 9 ao 13, nos ensina que a água apaga a chama, a esmola expia os pecados. E ensina que devemos ser indulgentes com os humildes e não os deixar esperar. O exemplo de Tobias, que dava esmola aos órfãos e às viúvas e estrangeiros, também lá em Tobias 1:8. Então, a importância que a esmola, como chamamos, tem nos preceitos cristãos. Os hipócritas é um termo muito usado por Mateus. Os hipócritas são aqueles que vivem como atores, como se a vida fosse uma encenação, uma falsidade. Seu objetivo é chamar a atenção sobre si mesmo e serem vistos e aplaudidos, mesmo dando algumas sobras. Quando são louvados e aplaudidos, já receberam a sua recompensa. Jesus pede que a nossa esmola seja feita no segredo, sem que ninguém perceba, para que assim também evitemos a hipocrisia. É o gesto da bondade, da gratuidade, sem interesse pessoal, feito unicamente por amor. Não vivemos como atores neste mundo, mas como cristãos. E o apóstolo Paulo ensina: pensai nas coisas do alto e não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Lá em Gálatas 3, do 2 ao 3. O símbolo da justiça é a balança com os dois pratos. Todos nós talvez já vimos em um momento ou outro aquela imagem, mulher com a venda nos olhos, segurando a balança e na sua mão a balança com dois lugares de pesar. Quando damos algo, ficamos com crédito. Alguém precisa nos recompensar. Os pobres, no entanto, com razão, sempre nos dizem: Deus lhes pague. Se as pessoas nos admirem e nos aplaudem pela nossa esmola, já recebemos o crédito e nada mais precisamos esperar. Agora, ao contrário, se nada recebemos, permanecemos com crédito, que só Deus pode nos retribuir. Jesus nos ensina que somos filhos de Deus e que nosso Deus é Pai. É somente Ele que vê as ações feitas em segredo e, portanto, somente Ele pode nos dar a cada um de nós a verdadeira recompensa. Se Deus é meu Pai, Ele é também dos meus irmãos. Por isso o jogo de palavra teu, vosso. Então, o que fizemos aos nossos irmãos mais necessitados, no fundo, estamos fazendo ao próprio Deus. Jesus não está criticando a oração litúrgica e comunitária quando ele fala dos que gostam de rezar em lugares mais altos, em praças públicas, pois ele mesmo participava das orações comunitárias. A Didaquê, que é mais antiga do que a Bíblia, recomendava aos cristãos a recitação 3 vezes por dia o Pai Nosso. Jesus ensina somente a oração pessoal, cotidiana, que alimenta o nosso viver. Ele mesmo tinha seus momentos a sós com o Pai em oração. A oração não deve ser uma encenação de atores, uma hipocrisia, mas como a fonte que nos abastece. Jesus também fala do jejum. Era uma das práticas muito recomendadas pelo judaísmo. Jesus mesmo jejuou no deserto, como Mateus 4:1 nos fala. Os cristãos mantiveram o costume de jejuar. Atos 13, do 2 ao 3, nos mostra, e a Didaquê também 8, do 1 ao 2. Jesus recomenda que, da mesma forma como a esmola e a oração, nosso jejum seja discreto. Não se deve jejuar com sinais externos que podem ser vistos. Perfumar a cabeça e lavar o rosto são sinais de espontaneidade, de festa. A esmola, a oração e o jejum continuam sendo práticas importantes que nos ajudam a viver bem melhor e nos proporcionam bons relacionamentos com os outros e com Deus. Somos convidados a exercitá-las, mas também a testemunhar a fé nas diversas formas que são possíveis. E, vivenciando o jejum e a esmola, tomando cuidado de evitar a hipocrisia, ou seja, fazer para ser vistos e elogiados pelos outros.
Somente Deus, que é Pai, deve ser testemunho das nossas boas ações. Por isso, o nosso agir deve ser no segredo, sem segundas intenções. É assim que demonstramos a nossa fidelidade ao Senhor, que espera de nós essa fidelidade e este amor. Que nós tenhamos, que nós sejamos capazes de vivenciar esta fidelidade a Deus, que nós vivenciemos e testemunhemos a nossa fé hoje e sempre. Amém.